Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais uma videoaula no canal Programa Noob. Peço desculpas se a minha voz estiver muito ruim, mas é que hoje eu tô um pouquinho resfriada, né, com a mudança de tempo. Na minha região aqui é mudança de clima direto, tá? Não para. Então uma hora tá calor, uma hora tá frio, uma hora tá manteve a temperatura, não teve mudança nenhuma. Enfim, bom, gente, eu tava meio sumida, mas eu resolvi aparecer de novo. Mas vamos ao que interessa. A aula de hoje vai ser a respeito de porcentagem. Porcentagem era uma das minhas opções lá na minha calculadora da aula anterior, de calculadora. E aí, porcentagem era uma das minhas opções e eu resolvi tirar de última hora. Porque eu falei assim, não, para não deixar a aula muito extensa, porque foi acho que quase 40 minutos de aula. E aí, eu falei assim, pra não deixar a aula muito extensa, eu vou estar explicando porcentagem à parte. Por quê? Porque existem três tipos de porcentagem, como eu anotei aqui pra vocês, que é somando na porcentagem, tá? Subtraindo a porcentagem e tirando a porcentagem de um número, beleza? Bom, eu vou estar explicando a primeira questão, que é somando na porcentagem. E aí vocês vão perceber que quando a gente for para subtraindo, vai ser a mesma coisa, só que a única diferença é que a gente vai colocar o sinalzinho de menos, mas a lógica vai continuar sendo a mesma. Bom, o que eu gostaria de dizer para vocês? Eu tinha uma maneira de resolver isso, esse problema de porcentagem, e acabei descobrindo que existe outra maneira de resolver isso também. Então, por isso que eu deixei isso como uma videoaula à parte. Mas a gente vai estar implementando o código da nossa calculadora. Ela está salva aqui no meu computador. Então, na próxima videoaula, a gente vai estar utilizando esse código que a gente está fazendo nessa videoaula, mais o código que a gente fez na outra videoaula, para estar fazendo a junção dos dois lá e para a gente estar colocando um menu dentro de outro, porque quando chega aqui na porcentagem, a gente tem três tipos de porcentagem, tá? A gente pode somar um valor, e a gente pode subtrair um valor, e a gente pode tirar a porcentagem apenas de um número. Então a gente pode somar uma porcentagem de um número, tipo, eu tenho 100 reais e quero somar 10% em cima desses 100 reais, e aí eu vou ter 110. Ou eu posso subtrair 10% em cima desses 100 reais, aí eu tenho 90. Ou eu posso tirar uma porcentagem de 100. Eu posso tirar 10% de 100, que seria 10 reais só. Enfim, é, eu coloquei aqui num bloco de notas à parte uma explicação das duas resoluções que eu falei para vocês. A primeira resolução é a seguinte: eu vou ter as minhas variáveis result, número e porcentagem, assim como estão declarados lá no nosso deve ser mais mais. Vou até voltar. Eu já deixei tudo pronto para não tomar muito tempo, porque eu já sabia que eu ia falar um pouquinho mais nessa videoaula. Então, eu já deixei tudo pronto aqui, mais ou menos, mas a parte de codificar o restante, os cálculos, a gente vai estar fazendo. Enfim, gente, daí, voltando lá no nosso bloco de notas, a nossa primeira resolução é a seguinte: eu tenho o meu resultado, tá? Então, eu escrevo lá o meu resultado, que vai receber o meu número vezes o porcento dividido por 100. A partir daí, a gente cai para a segunda linha do código, que é result, que recebe o número mais 100. Nisso aqui, imagine que fosse, vamos supor, imagine um salário, tá? Imagine um salário de 100 reais e eu quero um, um aumento de 10% desse salário, beleza? Imagine um salário de 10 reais, tá? Ou de 100 reais. Olha, eu falando besteira. Ninguém trabalha por 10 reais, né? Imagine. Imagine um salário de 100 reais. Ainda continua sendo pouco, mas enfim. Imagine um salário de 100 reais e um aumento de 10%
Vamos colocar diferente. Um aumento de 10% em cima desse salário, beleza? Imagina essa situação, ok? Então, o que o nosso programa está fazendo aqui em cima? Ele está calculando o meu número, que é 100, tá vendo? Como eu coloquei aqui embaixo, em azul. E fazendo a porcentagem aqui, tá? E aí, ele vai fazer isso. Aqui, por enquanto, eu vou colocar como 0, porque o meu resultado, por enquanto, é 0, tá? Como vocês podem ver, ele foi resetado aqui em cima como 0. Ele está iniciando como 0. E aí, continuando aqui, tá? O meu programinha, ele vai resolver primeiro o que está entre parênteses, que é esse porcento dividido por 100. Então, ele vai colocar para mim o resultado aqui, tá? Que vai ser 0,1, tá? E aí, depois ele vai multiplicar por 100, que aí vai dar 10, que vai ser o meu result. Então, gente, eu não sei se tá dando para entender o que eu expliquei, mas eu vou tentar falar de novo, tá? Aqui, nessa parte aqui, nesse código, imagine que o meu usuário tenha colocado o número como 100, tá bom? E o porcento como 10%. Então, o meu programa, como todo cálculo matemático, ele vai resolver o que está entre parênteses primeiro. Então, ele resolveu aqui, deu 0,1. Depois, ele vai multiplicar por 100, que aí vai me dar o resultado de 10. Para eu somar em cima do salário esses 10%, eu vou ter a necessidade de utilizar uma segunda variável, que é result2, que ela vai estar resetado em 0 também. Vou até tirar aqui, ela vai estar resetado em 0 também. E aí, ele vai fazer o cálculo do meu número, que o usuário colocou que é 100, e vai somar 10, que é o resultado que a gente armazenou na outra variável. E aí, o meu result2 vai valer 110. Beleza? Vou até colocar em roxinho aqui. Vai valer 110, tá? Existe outra maneira de resolver isso? Vocês podem perceber que eu utilizei aqui, tirando essas partes aqui, ó, tirando essa parte aqui, tá? E tirando essa parte aqui, tá? Foram duas linhas de código que eu utilizei aqui, ó. Pera aí. Foram duas linhas de código, tá, gente? Tirando essa parte aqui também. Foram duas linhas de código que foi utilizado aqui. Imaginando essa mesma situação aqui do salário e um aumento de 10% em cima desse salário, imaginando essa mesma situação, a gente pode estar utilizando esse código aqui, que é result, recebe um número, vezes 1 mais porcento dividido por 100. O segredo nessa porcentagem é esse 1 e esse mais. Por quê? Porque esse 1 aqui, ele soma em cima do valor total. Então, imagina o seguinte, pessoal. Eu tenho o meu result, beleza? O meu número, que é 100, vezes o 1 mais, tá? O 1 mais 10 dividido por 100, ok? E aí, a gente volta de novo no result de 100 vezes 1. Se vocês quiserem, vocês podem até estar utilizando a calculadora, tá? Mas aí dá 0,1, beleza? E aí a gente vai de novo, result. Esses são os passos que o meu programa vai dar, tá? Mas ele é muito mais rápido que eu. 1, vai dar 1,1. E aí ele vai fazer um result de 100, né? E aí ele vai fazer 100 vezes 1,1.
que vai dar 110. Beleza? Esse, galera, é o resultado que vai dar no nosso programinha. Então, vocês podem notar uma hiper mega diferença. Porque eu colocando esse 1 aí, eu consigo fazer a soma dos 10% em cima do meu salário, entendeu? Eu consigo fazer a soma dos 10% em cima do meu salário numa única linha só. Diferente daqui de cima, que eu precisei utilizar 2 linhas e 3 variáveis para estar resolvendo isso, tá? E aí, agora a gente vai voltar para o nosso programinha deve ser mais e vamos dar sequência depois dessa explicação. Como eu digo em todos os vídeos, gente, pelo amor de Deus, se vocês não entenderam, deixe nos comentários aí, olha, eu não entendi, tem como você explicar de novo? Eu faço uma videoaula bem mais curta que essa, e aí a gente explica de novo o que vocês não entenderam. Deixa bem escrito aí no comentário aqui embaixo dos vídeos. Olha, eu não entendi, tem como explicar de novo? Eu vou estar voltando e explicando de novo para vocês. Procuro explicar da maneira mais fácil possível. E aí eu explico para vocês da melhor maneira possível, para a gente fazer com que vocês entendam como que faz essa porcentagem. Enfim, agora eu vou minimizar aqui e vou voltar para o nosso programa. Eu fiz aqui o meu menu, tá? Já deixei tudo pronto para não tomar muito o nosso tempo. E aí eu vou utilizar se, ok? Se o meu número for igual a 1, ele vai cair naquela continha lá que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Que é número, na verdade, número 2, tá vendo? Aqui em cima, aqui, ó, número 2. Porque eu coloquei minha opção como número também. Então, a gente coloca aqui número 2, tá? Número 2 vezes, ok? 1 mais. 1 mais por cento dividido por 100. Só isso. Dou um printf e coloco resultado. Vou até colocar um /n aqui antes. Resultado 2 pontos. Porcentagem, ponto 2f, vírgula. E aí eu chamo minha variável result. Ah, lembrando, a gente tem que colocar aqui para o usuário também, tá? Printf, informe um número. Vou colocar tudo abreviado, gente, porque eu já acabei falando bastante na nossa explicação, tá? Então, vou colocar abreviado. Tô colocando porcentagem F porque eu declarei a minha variável como float. Então, número 2. Beleza? E aí, a gente faz mais um printf aqui. E vamos colocar informe a porcentagem. Ok? Acho que eu escrevi certo? Não. Porcentagem. Agora sim, tá certo. E aí ele vai informar a porcentagem também. Dou um scanf. Opa! Scanf. Porcentagem F. Meu Deus, porcentagem F. Vírgula. Coloco o ezinho aqui. E coloco por cento. Que foi o que eu declarei ali em cima. Beleza? Só. Lembrando que quando o meu usuário clicar no 1, vai aparecer para ele a seguinte mensagem, tá? Vou até colocar aqui em cima, que vai aparecer para ele assim, ó. Opção 1, tá? Vou colocar assim para o meu usuário, tá? Opção 1, somando na porcentagem. Gente, pode não fazer muito sentido, mas foi a melhor maneira que eu achei de escrever, tá? Que era somando na porcentagem.
Enfim, vai ser isso que vai aparecer para o meu usuário. Vamos testar para ver se está funcionando? Vou dar um F9 aqui. Compilou. E aí eu vou dar um F10, tá? Informe uma opção. 1. Informe um número. 100. Informe a porcentagem. 10. Resultado 110. Como vocês podem ver, ele fez todo aquele processo que a gente fez no bloco de notas e somou 10% em cima do valor que a gente queria. Vamos para a nossa segunda opção? Para não tomar nosso tempo, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, tá, galera? Que eu fiz aqui em cima. Eu vou fazer se o número, que é a opção lá, nossa, for 2, vai acontecer a seguinte coisa. Ele vai fazer tudo isso aqui de novo. Então, eu vou copiar, vou colar aqui embaixo. Só vou mudar aqui, ó, que ele vai estar na opção 2, tá? E que ele vai estar subtraindo na porcentagem. Subtraindo, eu coloquei a porcentagem, né? Vou colocar assim, subtraindo a porcentagem, da mesma maneira que tá lá em cima. O meu usuário vai digitar um número, tá? Ele vai digitar a porcentagem. E aqui, ao invés de ser 1 mais, vai ser 1 menos, tá? Ou seja, ele vai fazer o mesmo processo, só que ele vai subtrair 10% em cima do valor total, tá? Vamos voltar no bloco de notas. Lembra que eu falei aqui que ele estava somando? Esse 1, ele somava 10% no valor total? Se eu colocar menos aqui, ele vai tirar 0,10 de 1, tá, gente? Ele vai pegar o 1,1, ele vai pegar o 1 aqui e vai tirar o 0,1, que aí vai dar o seguinte resultado, tá? Vai dar 0,9. E aí, se a gente multiplicar por 100, vai dar 90. Entendeu? Então, ele vai, em vez de ele somar em cima do valor total, do jeito que eu escrevi aqui, que o 1 ele soma em cima do valor total, ele vai subtrair. Opa, deixa eu tirar o subtrair em cima do valor total. Bom, eu aperto F9 e dou um F10. E aí eu vou apertar a opção 2. Vou trazer para o meio da tela aqui. E dou um Enter. E ele saiu. Parece que ele não está entrando nesse if aqui. O que a gente vai fazer? Eu percebi que eu abri um colchete aqui, tá vendo? Uma chave. E não fechei ela aqui. Então, a gente vai vir aqui e vai fechar. Ok? E aí, eu vou colocar um else e um if junto, tá? E vou tirar um colchete que tá sobrando agora. Porque esse aqui vai ligar com esse aqui. E o restante vai ligar com os que estão com esse risquinho aqui. Tá vendo? E aí eu vou apertar o F9 e dar um F10. Vou clicar na opção 2 de novo, galera. 2. Ele entrou na opção que a gente queria, que é opção 2, subtraindo a porcentagem. Digite o número, 100. Informe uma porcentagem, 10. Resultado, 90. Certíssimo. Agora a gente vai para a última opção, tá? Qual que é a nossa última opção? Nossa última opção é tirando a porcentagem de um número, tá? Então, vamos supor, vamos voltar aqui no nosso imaginando. Deixa eu voltar aqui. Nessa opção aqui, o salário era de R$100 e a pessoa teria um aumento de 10% em cima desse salário.
Agora vamos supor que o salário continua sendo de R$ 100, mas a pessoa quer saber quantos ou quanto, né, é 10% de 100. Beleza? Essa é a questão. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um salário de R$ 100, mas vamos mudar, né? Vamos colocar assim, eu tenho um salário de R$ 100, mas quero saber quanto que é 10% de 100. Então, eu só quero saber quanto que é 10% de R$ 100, que é o tanto que eu ganho. E aí, a gente volta lá na programação e vamos fazer os nossos cálculos de novo. Então, eu vou colocar um else e um if junto, tá? E vamos fazer a nossa última opção, igual a 3. Abro chaves. E aí, pessoal, eu vou copiar essas 4 linhas, que são as 4 linhas que eu vou utilizar mesmo, tá? E aí eu só vou alterar aqui, que eu vou colocar a opção 3. E vamos colocar o que tá escrito aqui, ó. Tirando a porcentagem de um número. Vou copiar isso aqui também, que faz parte do meu menu aqui embaixo. E vou colocar aqui. Vou deixar tudo minúsculo, tá? Só para não tomar mais o tempo nosso, que deve estar, acho que uns 20 minutos de videoaula. Fazendo uma videoaula muito longa agora. Enfim, aí eu tenho o meu resultado, tá? E eu vou ter o número 2, que a pessoa colocou, vezes o porcento dividido por 100. Simples. Só isso que eu vou ter. E aí eu vou copiar essa linha aqui do print de resultado, tá? E vou mandar ele chamar o resultado para mim. Beleza? E aí a gente faz o último teste. Hoje a videoaula foi assim, a gente realizando e fazendo os testes na hora. Então, eu digitei aqui a opção 3, beleza? Vou dar um Enter. E ele pediu para mim, tirando a opção 3, tirando a porcentagem de um número. Eu cliquei em 100, coloquei 10% e ele me trouxe R$ 10. Então, um aumento de 10% no meu salário seria R$ 10. Bom, galera, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o teu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se eu demorar para responder, gente, todos os dias eu dou uma voltinha aqui no meu canal para ver quantos inscritos tem, para ver quantas visualizações já ocorreu durante essa semana. Eu fico sempre de olho no canal. E aí, se vocês deixarem algum comentário aqui embaixo, eu comento também, tá? Eu respondo a todos. Siga a gente nas nossas redes sociais, que vai estar aí na descrição do vídeo. E seja bem-vindo e até a próxima. Fiquem com Deus. Fui. Tchau.